Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Bem-vindas ao Forte e Corajosa, hoje sem derrubar microfones. Isso mesmo. Boa tarde, mulheres. Sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui. Então, hoje, Iana, microfone O preso, microfone está preso. certo? E eu já clamei o sangue de Jesus sobre o microfone e sobre nós. Isso Sobre o mesmo. programa. O sangue de Jesus tem poder sobre vocês Amém. também, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, bem-vindas a mais um programa Forte e Corajosa. E nós permanecemos em Provérbios 31. Você que arrepia quando a gente fala Provérbios Nós não 31. vamos sair dele. Não, nós vamos continuar. Vamos amar, respeitar. Nós vamos voltar Viver. no Vamos começo. voltar. Agora vamos trocar a tradução de Provérbios 31 na NVI. Isso. Agora na Viva, agora na Almeida. Mensagem. Isso. Sim, E assim vai. nós vamos seguir, entendeu? Até entrar. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Então, às vezes a gente fala, não, mas a gente já estudou Provérbios 31, mas a cada manhã a palavra se renova. A gente precisa estudar e aplicar Provérbios 31, entendeu? Que de nada adianta a gente ler e não aplicar na nossa vida. Então, eu posso ler alguma coisa e simplesmente ignorar ela. Falar, ok, não é para mim. E Provérbios 31 é para todas nós. Sim. Provérbios 31 fala do padrão da mulher bíblica. Então, todas as mulheres precisam empregar Provérbios 31 na sua vida e nas suas decisões, né? Não é como a Iana acabou de falar uma frase antes de começar aqui. Não é falar com... Não é falar com tolice e ensinar com ódio. Isso. Mas é falar com sabedoria e ensinar com amor. Viu? Né? E amor são atitudes de amor. Como eu estava ouvindo um culto da Mari, que ela fala no Forte e Corajosa, deixe Deus fazer de você um odre novo. Mulheres, quem não assistiu esse culto, ou se você já assistiu, volte a ouvir esse culto novamente, que é um culto muito, com muitos ensinamentos para todas nós. E nesse culto ela falava que não é porque nós temos o filho do nosso sangue, não é amor, não é porque é do nosso sangue. Mas amor é atitudes. Eu posso muito bem dizer, não, mas eu amo meu filho porque ele é do meu sangue, ou eu amo meu marido. Mas as atitudes é que vão mostrar realmente. Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, é sangue do sangue, então a gente ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Você se engana. Porque a Bíblia deixa muito claro, inclusive, que há amigos mais chegados do que irmão. Então, ele não tem o mesmo sangue. Amor é atitude de amor. E, às vezes, dentro da sua própria casa, você tem pessoas que você tem uma dificuldade muito maior de lidar do que fora. Com certeza. Então, você se engana que é só sangue que traz esse amor incondicional, nada disso. Porque às vezes também a gente pode dizer assim, ó, eu amo, eu sou apaixonado, eu amo meus filhos. Sim, meus filhos, né? Colocar aquela foto lá no Instagram. Minhas vidas. Minha maior, meu Deus, minha maior riqueza. Quase minha maior riqueza. Minha família, meu bem maior. Meu bem maior. E em casa amaldiçoar a família. Não falar com a família. Isso, é meu bem maior. Então, mas assim, eu não converso com a minha família, eu não almoço com a minha família. Eu detesto a minha família. Eu não sei nem que dia que é o aniversário. Né? Que aniversário é o dia do aniversário do meu filho, da minha mulher. Que ela gosta mesmo. Né? Ou a própria mulher. Ah, nem sei o dia do aniversário do povo da minha família, ou não estou interessada em alguma coisa. Então, assim, foto não diz nada, viu? Não. Vida de Instagram, sim, zero. É uma coisa. Você acha que a grama do vizinho é mais verde e às vezes a dele é só melhor escondidinha mesmo. Ou artificial, né? Ou que é como a gente falava, né, do jardim. Isso. Que aquela grama você olha assim, sempre verdinha, sempre perfeita. Mas será que não é uma grama artificial? Porque aquela grama natural, ela requer investimentos, ela requer cuidados. Né, todos os dias. Ela requer o amor que é sem sentimento, né? Isso, não tem uma lagartixa, não tem um cheiro. Seria bom. É verdade. Então, uma lagartixa. Não tem praga, não tem cobra. Não tem cobra. Então, seria bom. Porém, grama artificial não tem aquele cheirinho de chuva. Não tem, quando você... inclusive estudado, você pode andar descalço na grama, que você, né, o corpo fica melhor, recarrega as energias do corpo mesmo, entendeu? Renova, né? Renova as forças. Agora vai andar numa grama artificial para você ver só, até ruim, é desconfortável. Então,
Provérbios 31 é o padrão que toda mulher tem que seguir. Então, se você quando fala Provérbios 31, não. De novo, não. Não, vou trocar de, Vou de, tro- de, de programa. programa. Vou lá para os valentes. Né? Vou ouvir lá. Não, você vai ouvir, vai amar e respeitar Provérbios Isso. 31. E falando dos valentes, cadê os valentes aqui? Tá Nós complicado. estamos Nós não sempre ouvi oi, não vi um eu te amo, não tô com vi. saudade. Porque nos valentes eles pedem, manda um boa tarde, mas manda o seu, né? Manda um Um coração. coração, não é? Manda um coração. O meu não pede, mas mesmo assim eu mando um coração, porque... Que você é a mulher de Provérbios 31. Sim, Você isso tem um mesmo, padrão dela, eu tenho. entendeu? Por Em isso. nome de Jesus. Então, assim, tem um delay, né? Daqui a pouco ela talvez aparece. Mas se não aparecer, nós vamos conversar na hora que chegar, Isso. né? E aí nós Os vamos... alecrins dourados. E nós não vamos falar assim, ó. Você vai ver também no seu programa, também não vou aparecer nele. Não, nós não vamos falar assim. Que nós também obedecemos, assim como vocês. Nós não estamos aqui só ensinando. Não. Mas a gente estamos aqui também nessa luta diária. Olha lá, bom dia, né, Morena. pra Tem duas morenas. Você pode especificar, por favor? Não, mas aí. Tem duas. Então especifique. Não, o outro, eu não me faço passar vergonha. Ó, Cadê tem o um do seu? Jonatas aqui, ó, Tem pra um do forte e Jo- corajosa dele. Ah, Então tá bom, isso mesmo. Eu pra gosto mim, a assim. forte e corajosa. Olha sua sogra, Márcia Cassim, não é? É sua sogra? Deus abençoe. Isso, olha lá. Deus abençoe a senhora, Olha viu? lá, temos até a Um presença beijo da sua pra sogra. senhora. Aqui, ó, mandou. Obrigada. Isso, querido. beijo, Ana. Beijo, Muito Ana. bem. Beijo pra você também. Assim mesmo. Então, você aqui, quando você também estiver participando aqui no Forte e Corajosa, peço pro seu valente também falar um oi pra você. Uhum. Entendeu? Que aqui pode ser um lugar de declarações também. Pode, de nós amor. estamos cultivando trazendo, né, como que fala? Voltando às origens, né? Isso. Porque hoje o mundo é o quê? Não se fala, não tem esses Não se cuidados, né? Não se demonstra, né? demonstra. É aquela coisa mais escondida. Sim. E às vezes aquilo que demonstra é só na parte de fora A parte- também. Precisa sim. viver na parte de dentro. Não adianta também só ficar fazendo muitas coisas e não viver aquilo dentro da sua própria casa. Sim. Então vamos lá para Provérbios 31 de Vamos. novo, que você ama, eu amo também. Sim, nós amamos. E vamos lá. 23. Uhum. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Eu quero parar aqui e fazer um adendo. Que para mim, esse foi um dos versículos mais difíceis de ser lidos em Provérbios 31. E o mais difícil de trazer um conhecimento e entendimento. Porque a partir do momento que você se casa, você tem um relacionamento, as suas atitudes também vão respingar no seu parceiro. Então, qualquer coisa que você fizer, seja o bem, vai respingar nele, seja o mal, vai respingar nele. E se ele então, se um marido é respeitado na porta da cidade por causa daquela mulher, significa que ela era digna de honra, de favor, e ela trazia aquela visão para a casa dela de que a casa dela estava bem estruturada, era uma casa abençoada, porque ela deixava esse exemplo por onde ela passasse. Uhum. Ela arrastava. E por muitas vezes eu vi o Murilo em situações sérias, em situações que foi, inclusive, prejudicado. Eu já vi ele ouvir algumas coisas e viver algumas situações por atitudes minhas. Então, aquilo, para mim, quando eu li, foi um versículo muito difícil de descer, assim, ele ficou travado um pouco na garganta. E não é porque eu não queria aceitar o versículo, mas era aquela dor de arrependimento. Uhum. De você entender algo e perceber que as suas atitudes respingam em quem está ao seu redor. Tá todo mundo no mesmo barco. Por isso que a gente começou o programa, não sei se foi o primeiro ou o segundo que a gente falou, né? Para de ficar com esse sentimento de vingança contra o seu marido, orando a Deus. Ai, Deus, faz, né? Sim, Não, vai respingar. vai acontecer com ele, acontece com você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, ontem até na oração da família, né, o Anderson falava, abençoa mulheres, abençoa seus maridos. E se porventura, né, tem mulheres que às vezes o marido não dá
um motivo para abençoar, mesmo assim abençoa a vida dele, porque ele é uma porta, ele é a porta que ele está ali do destino dos seus filhos. E se acontecer, tudo que acontecer com ele, vai sim respingar em você e nos seus filhos. Então, a mulher que ela é conduzida pelo temor do Senhor, pela fé e pelo Espírito Santo, ela vai abençoar, ela vai andar no modo abençoar, como a bispa tem falado, né? O modo O abençoar. modo abençoar, que da nossa boca tem o poder, né? Ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar, ela tem o poder de matar e de reviver. Aqueles ossos lá estavam secos. Na Bíblia tem história do vale de ossos secos, que estavam secos, sem vida. Era só sequidão, era só um monte de ossos. E o Senhor falou, profetiza. Profetiza. E ele perguntou, esses ossos podem reviver, Senhor? E o Senhor disse, profetiza. Então, e conforme ele foi profetizando, aqueles ossos foram ganhando vida, foram levantando, criando, né? Nervos, ali, nervo, veias, carne, ossos, tudo. ossos Ossos já tinham. Ossos já tinham, né? Foram os ossos foram. Isso aí. É isso aí, entendeu? Carne, tendões. Isso, esse aí. Ossos Osso não. não, osso já tinha, já. Já era só o E ossinho. espírito, e se tornar um grande exército. Então, o seu marido pode ser um grande valente, poderoso, em nome de Jesus, né? E por intermédio, inclusive, de você. Por intermédio... Porque, olha, lá no Brasil, eu ouvia muitos testemunhos de mulheres que contavam para mim do grande impacto que o trabalho dos valentes estava fazendo na vida do marido delas. Então, elas vinham e testemunhavam para mim, eu ia lá e testemunhava para o Murilo, para ele ver o quanto aquilo era importante para os valentes. Então, assim, você pode ser o canal, só que você também pode ser o canal de vergonha dele. Porque uma atitude que você fizer não vai ficar mais só focada em você. Agora nós vamos focar, então, no marido também. Porque dependendo da atitude dessa mulher, por que esse marido não tomou uma posição? Por que ele não agiu? Por que ele não viu aquilo? Tem muitas coisas que vão englobar em tudo isso. Então, você vê como que é importante? Tudo que você fizer vai respingar nos seus. Nós estamos falando do marido, isso aqui está falando do marido, mas nos filhos também. Numa escola, a gente sabe exatamente uma mãe que cuida das coisas dos filhos e uma mãe que não cuida. Dá para saber. É uma coisa impressionante. Você sabe quando uma criança vem com a roupinha cheirosinha, arrumadinha, ou um cabelinho certo. Sim. E você sabe quando aquilo acabou deixando passar. Então, ou assim, a própria criança que se organiza. ou né? a própria criança que se organiza. Criança é criança, existe. Um tempo certo, né? Exato. Para ela ir aprendendo. Tem o seu tempo. Então, não queira que a sua criança seja precoce, rápido, assim, sabe? Ah, faz. Não. Tem o tempo dela. Então, você sabe que uma mãe, a atitude daquela mãe dentro de casa vai respingar até na educação daquela criança na escola, da maneira como ela vai se portar com os colegas. Você vê a responsabilidade que a gente tem? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Sim. É o que a gente falou no programa, nos primeiros programas, né? Que a frase que a bispa usou para nos ensinar. Que as mãos que balançam o berço são as mãos que governam o mundo. Isso mesmo. Né? Então, olha o poder, não é o homem que faz isso. Porque ela pode não estar atrás de uma mesa presidencial. Sim. Ela pode talvez não ser presidir aquele país. Agora, foi ela que criou aquele homem para ser um excelente presidente e ser um presidente digno. Isso mesmo. Um homem honrado, honesto. Então, pelo presidente que nós temos, que você tem, que o país tem, nós sabemos a educação que ele teve dentro de casa. Entendeu? Às vezes a mãe não ensinou e não aprendeu. Existe esse ponto também? Mas a mãe que é perseverante, ela vai até o final. Vai até o final. Ela não vai deixar aquilo... Não, meu filho é malandro mesmo, vou largar ele por aí. Não, ela vai até o final. Então, olha a importância deste versículo na sua vida e na vida dos seus. Se às vezes seu marido está em problemas, verifique se não foi você que causou. Nós já vimos muitas vezes na igreja, mas como eu comecei falando de mim. Algumas situações
de escolhas que iam ser feitas, né? Que a bispa às vezes ia fazer trocas de igreja, ia fazer escolhas ou alguma coisa assim, para estar em determinado cargo, determinado lugar, ela falava do homem que ia presidir aquilo, mas também tinha a opinião da esposa dele. E a esposa? Então, e muitas vezes a bispa falou pra gente, né? Todo homem fracassado, mal-sucedido, ele é mal casado. Sempre, Você sempre. vê que coisa triste de ver? Exatamente. Você vê que um homem que é mal-sucedido, que ele não pega nada, não flui. Ou às vezes é meio que até ninguém quer muito perto, não por ele, Não por ele, mas por causa da mulher, né? mas por causa da mulher dele. Isso é muito. Bispa sempre nos ensinou isso, isso é a realidade, nós vemos isso. Porque por trás de um homem que ele é bem-sucedido, que ele não desiste, que ele está ali, é porque tem uma mulher que é um pilar, que é uma estrutura. E isso nós não vamos esperar do homem, porque não foi dado para ele, mas foi dado a nós esse poder. Exatamente. Não foi dado a ele. Esse poder Então, se a casa de uma pessoa ela foi destruída, aquilo ali, não estou responsabilizando só a mulher, mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que a mulher ela tem esse poder. Ela tem o poder de não destruir. Mas ela de vai edificar. levantar. Ela vai levantar. Ela vai dar um jeito. Exatamente. É o jeito dela, ela vai ser a coluna daquilo. Exatamente, ela vai colocar o diabo debaixo dos pés dela, que é o lugar que o Senhor nos deu, que é o lugar que o diabo tem que estar na nossa vida, debaixo dos nossos pés. E ela vai edificar a casa dela. Isso mesmo. Então, preste atenção nisso, porque um homem mal casado é um homem sem sucesso. Muitas vezes nós mesmas, né, já pensamos isso. A gente queria o trabalho daquele homem, a gente sabia que ele tinha uma qualidade para uma coisa, mas a mulher dele não era favorável àquilo, não era de boa convivência. E aí ele perdia, né? Ele perdia. Perdia oportunidades, perdia lugares. Porque para ele conseguir trabalhar bem e exercer o cargo dele, a mulher dele tinha que estar usufruindo dela. Sim. E ela tinha que conviver bem com as outras pessoas. Ela tem que ser, né? Tem que ser um exemplo. Isso. Mas aí pega mesmo. aquela mulher que é assim, difícil você falar com ela. Você não quer almoçar perto dela, que você perde a fome. Sim. Que ela chega falando, a voz dela incomoda. Pela maneira como ela se coloca, quando ela fala. Aí, às vezes, ela vem com um tom de querer ajudar, mas ela não tá ajudando nada. Ela vem soltar uma criticazinha disfarçada de ajuda, sabe? Com aquela piadinha ácida, né? Ai, põe a roupa tal. Ai, nossa, tá parecendo... A Iana já foi chamada de motoqueira. Eu já fui chamada de motoqueira, mas... Olha... Fui chamada porque eu coloquei uma roupa, né? Toda de couro. Era corino aquilo, era... Vai pegar a estrada, Iana. E eu achei que tava arrasando, tá? A bispa não tinha me visto, porque se ela tivesse visto, ela certamente teria orientado, ajudado. Que a bispa não deixa passar. E não deixa passar no sentido, assim, que ela quer te ver bem, ela quer te ajudar, né? Mas nem todo mundo tem essa cabeça. Então, nesse dia, eu me vesti, né? E eu achei que eu tava arrasando. Na verdade, fiquei com vergonha depois. Não, mas acontece os erros, né? Eu mesma comprei queria um perfume há meses aqui. Porque queria. Não é aquele que cheira esterco. Não, né? Não, é outro. Não, esse aí é pra Penina. Não é pra Penina, a gente não vai dar pra ela. Porque nós somos mulheres de Forever 31. Isso. Agora, eu queria um perfume há meses aqui. Demorei pra comprar, comprei. Quando a bispa chegou, passei um monte. Ela falou assim, minha filha, deixa eu sentir seu perfume, vem cá. Minha filha... Quando ela falou, deixa eu sentir o seu perfume, eu falei, bispa, não fala que é ruim não, por favor. Era ruim. Aí ela falou, não combinou com você. Abençoa outra pessoa que pode ser que combine com ela, né? Pode deixar eu testar em você. Tá. O perfume. Vou esperar. Já tô Ali, lançando o espírito. Abençoa uma pessoa que pode ser que combine, entendeu? Verdade. Então, isso é muito importante também, tá bom? Você ser aquela mulher digna de confiança, que você sabe que quando ela vai falar, ela tá falando para o seu bem. Para o seu bem. Ela não tá falando para te prejudicar. Sim. Ou ela não tá falando também por ser insegura, porque pode acontecer. Sim. De você cruzar com mulheres e ela falar assim, isso aqui é feio em você. E na verdade não, porque, na verdade, bonito. ela tá insegura, né? Ela tem insegurança de você estar ali daquela forma. Tá mais bonita que ela. Isso. Então, seja essa mulher digna de confiança. Quando você chega e você fala, a pessoa dá credibilidade. Sim. Não, é verdade, isso aqui não tá bom. A pessoa falou que não tá bom, então
Eu nem vou insistir nisso aqui. Sim. Porque ali tem palavras de sabedoria, que é... Depois nós vamos ler o próximo versículo, vai chegar. Sim. Quer ler o próximo, Ana? Sim. Bom, ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Que fala que é, mais uma vez, a mulher, a investidora, né? Então, ela é ali investidora, ela usa recursos, ela se veste de linho. A gente já falou, né, que linho, algo fino, elegante, ela se veste de linho, né? Ela cuida de si, ela cuida de você e ela as vende, ela faz vestes de linho, as vende e fornece cinto aos comerciantes. Isso, porque ela também era uma provedora de casa. Então, aqui, no programa passado, nós tivemos algumas perguntas em relação a isso, que perguntavam, né? E as mulheres que trabalham fora e tal? Porque parece que nós estamos falando só da mulher que está dentro de casa. Isso. E não. Ela era provedora. Ela trabalhava fora também. Trabalhava dentro e trabalhava fora, né? Isso. Exatamente. Então, além de tudo, ela fazia roupas bonitas. O produto dela era confiável. Sim. Porque aqui, ó, ela faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Então, ela fazia bons produtos. Ela era uma comerciante confiável, que é o que nós estamos falando aqui agora. Seja uma mulher de confiança, que o que sai da sua boca as pessoas podem pegar como verdade. Elas vão acreditar, né? Isso. Exatamente. Ou que vai fazer um negócio com você e sabe. Pode fazer negócio com aquela moça ali, que ela é boa no que ela faz, ela sabe o que ela tá falando. Sim. Pode buscar conselho com ela, porque ela vai te dar o conselho que vai vir direto do Espírito Santo, o conselho certo. Então, você confia em cada palavra que sai da boca dela. Né? E isso é dentro de casa. Às vezes, seu marido, eu já vi isso acontecer, do seu marido não querer a sua opinião para algo, né? Seja de veste, seja de suas palavras. Ou você lançou, ou quando você fez, você jogou na cara, né? Fez e depois ficou lá, mas quando você precisou, eu fiz e tal, não sei o quê. Ou você também não foi digna de confiança, você não falou aquilo com o desejo de que ele acertasse. Isso é uma doença, isso é uma doença, tem um nome, eu não lembro agora, mas de mulheres que engordavam seus maridos para que eles não se tornassem atraentes para outras mulheres. Isso é estudado também. É uma doença mesmo. Fazia um negócio, sabe? Não, porque ele vai ser só meu. Isso daí é cárcere privado, quase. Exatamente. Então... E você não vai estar fazendo bem para ele. Depois nem você vai... Como que você vai, né? Se atrair? Isso, nem você se vai chegar num ponto muito crítico. Muito crítico, exatamente. Então, ou seja, tá voltando para você do mesmo jeito. É o que a gente tá falando, né? Tudo que nós fazemos para o nosso marido, para a nossa casa, volta contra nós. Ou a nosso favor, né? Exatamente. Então, seja digna de confiança. Quando você fala para o seu filho alguma coisa, você promete alguma coisa, ele sabe que você vai trazer, que você vai cumprir? Ou ele já desistiu das suas promessas? Porque a coisa mais triste que tem, criança é assim, ela acredita demais. Por isso que nós temos que ter a fé de uma criança. Ela crê que aquilo vai acontecer com toda a força dela. Por isso que a gente fala, não promete algo no início do dia para uma criança que ela vai perturbar você o dia todo. Né? Eu já falei uma vez que eu fiz gelatina para as meninas. E para que elas souberam? Gelatina demora, poxa, para ficar, né, pra ficar durinha, né? Mas passaram o dia atrás de mim. Já tá pronta? Posso ver se já tá pronta? E ficava abrindo a geladeira, chacoalhando lá, tá pronta, já tá pronta. Não tá pronta, menina. Porque ela acredita naquilo. Mas isso são promessas. Você quer ver uma coisa triste, é uma criança não acreditar mais na promessa do pai e da mãe. O pai fala assim, ó, vou te levar em tal lugar. Eles não confiam, né? A mãe fala, eu vou fazer tal coisa pra você, filha. Ela sabe que não vai fazer. Não vai fazer isso. Olha, a bispa falava, né, que a coisa mais importante para ela, e isso que nós vemos, é a confiança, a credibilidade. Se ela fala que vai fazer, se ela fala que vai acontecer, aquilo vai acontecer, aquilo vai fazer. Isso mesmo. Então, a credibilidade, ela até falava, né, Mária, é maior. Tem pessoas que
que têm tudo, na verdade são tão pobres que o que mais tem é dinheiro, Uhum. que não tem credibilidade, Não. não tem uma Não tem família, respeito. não tem respeito. O que nós estamos construindo aqui? Se não for com a nossa família e na missão que Deus nos colocou, tudo é em vão, É, aqui, né? ó. Ó, a Daniela tá falando aqui, ó, que ela quer o marido dela lindão pra ela. A gente descobriu, então, por que que ela faz tantos bolos. Ah, Daniela, ela traz uns bolos pra nós aqui. A gente Traz. gosta dos bolos da Daniela. Agora a gente descobriu porque tantos bolos dentro da casa Verdade. dela. Foi descoberto, trouxemos à luz. Ela faz bastante aqui. bolo. O Rodrigo não sente falta de bolo. Não, bolo ali. De vários sabores. De vários sabores, especialidade. Traz, assim, vários pra nós. É, inclusive. gostoso. Muito, muito As gostoso. crianças adoram também. Então, vamos lá, próximo. O seu Marcelo colocou aqui. Oi, seu Quem? Marcelo. Deus Oi, abençoe seu Marcelo, o senhor, tudo bem, chefe? viu? Saudade, chefe. Saudade. Desculpa a gente reclamar quando Seu o senhor pudim. fazia salgado, a gente queria janta, a gente quer salgado É. agora. E o pudim, às vezes, a gente também falava, pudim. Pudim, seu Marcelo, não tem outra não tem sobremesa? sobremesa? A gente quer pudim, seu A gente quer Marcelo. Faz um pudim. pudim, seu Marcelo. A gente tá com saudade, desculpa, seu Marcelo. Ai, que delícia. A gente se arrepende disso. A gente ficava lá, não, seu Marcelo, a gente tá de dieta. É. Seu Marcelo, aquele cheiro de esfirra. Aquele cheiro, aquela esfirra deliciosa. Ai, que saudade. A gente tá seu arrependida, Marcelo. seu Marcelo. Seu Marcelo colocou aqui, ó. Oi, meu amor, Taizinha, você é minha flor. Que romântico. Oi, meu amor, Taizinha, você é minha flor. Engoli, senão vou engasgar. Isso mesmo, Marcelo, gosta sim. Isso mesmo. Com romance. Isso. Isso, então vamos lá. Aqui, eu acho que seu Marcelo, quando eu falo que eu cozinho, eu acho que nem acredita. Seu Você Marcelo. deve pensar, né? Meu Deus, as coisas Como mudam. é? Jesus Cristo é mudança de vida, Mudança realmente. de vida, mas ela tá fazendo comidas gostosas, viu, seu Marcelo? É isso aí. Mudou. Que bom. Eu vi lá quando começou que sua sogra estava aqui, né? Ou tá, não sei ainda. Eu não vi minha sogra aqui. Aquelas... A sua só? Ah, Se minha Ela sogra está- aparecer, vai parar o programa. vai tudo pra ela. Aí vai parar. Não, não aparece não. Não pode aparecer não, Bis. Então vai, 25. 25. Ah, tá. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. É uma mulher esperançosa. A esperança é a âncora da alma. Isso. Ela é Um esperançosa. coração esperançoso. Não tem lugar para a semente do desânimo, da incredulidade, mas é uma mulher cheia de esperança. E a nossa esperança tem que ser depositada no Senhor, todos os dias. Isso. Quando a nossa esperança é depositada no Senhor, Ele não nos decepciona. Isso mesmo. Então, assim, uma mulher, agora está falando no sentido figurado e espiritual. Ela veste-se de força, ela é forte, independente do que ela esteja vendo, como nós falamos da mãe com o filho que às vezes você está educando e ele não está aprendendo. Ela não para, ela não desiste. Quando ela vê um casamento ruindo, aquela mulher ela não desiste, ela tem força para ir até o final, ainda que aquilo pareça que está rasgando a carne dela. Ela vai até o final. Isso. Ela veste-se de força e de dignidade. A minha tradução fala de dignidade. E algo digno é algo louvável. Sim. Então, você quer dormir num lugar digno, você quer comer coisas que sejam dignas, você não quer Você comer. vai pensar em coisas dignas, né? Isso. Você vai colocar para dentro coisas dignas, né? Então, é pensar naquilo que é bom, no que edifica, no que constrói. Olha quantos exemplos que Deus nos dá na Bíblia. No que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente e no que se pode dar louvor. Nisso pensai. Então, Exato. ela se veste, né, da força, a força do Senhor, a força ali no seu dia a dia de não desistir e de dignidade. Isso. Né? Então, assim, ela é uma mulher e ela ri sem medo do futuro. Ela não tem ansiedade. Sim. Ela não é ansiosa. Sim. Ela ri sabendo que o futuro é nas mãos de certo. Sim. A presença do Senhor sempre estará lá. Isso, o Senhor Ele está é no futuro. o mesmo Deus do passado, do presente e no futuro. Isso mesmo. Então, assim, ela sabe que ela tem um futuro certo, que é de vitória e que é de favor. Isso mesmo. E que ainda que finde os tempos dela, que ela está nos braços do Pai. Isso. Está tranquila. Então, ela não Por tem... isso que ela sorri diante Ela do sorri. futuro.
diante do futuro. Você quer uma Olha frase que mais forte, mais forte do né? que Mais essa? profunda, isso é muito profundo. Muito. Ela sorri diante do futuro. Ou seja, não importa o que você talvez esteja vivendo hoje, qual é a situação de dor, qual é a situação que está assim doendo a sua alma ou de dificuldade no seu casamento ou em alguma área da sua vida. Ela sorri diante do futuro. Nós Uhum. devemos sorrir diante do futuro, porque nós cremos que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós esperamos, para nos dar o fim que nós Uhum. esperamos. E Ele é fiel, a fidelidade dele não falha. Então, nós devemos lançar. Quando aquela ansiedade ela quiser vir, dominar e roubar a nossa alegria, que o diabo vai se aproveitar disso para roubar, ele se aproveita da tristeza, se aproveita de todas essas misérias, nós devemos pegar essas misérias e lançar aos pés do Senhor. E crer que Ele está no nosso futuro e viver em paz, Isso. Isso né? é uma isso, na verdade, é um versículo muito profético, então. Não importa o momento que você esteja vivendo agora, sorria para o futuro. Isso, Tem esperança para o futuro. isso, Pense no seu futuro, em como será aquilo, mas com esperança. isso. Não pense com ansiedade. Ah, eu não sei o que eu vou fazer e tal, tal, tal. Não importa a maneira como vai acontecer. Saiba que um final é certo, Isso. que é de favor, que é de vitória. Então, não importa o que você esteja vivendo hoje, no presente. Você sorri para o futuro porque sabe que o Senhor tem planos maiores, que o Senhor tem sonhos que ainda não foram concretizados, Sim. que o Senhor tem mudanças, que o Senhor tem vitórias. Por isso que você tem que ser uma mulher cheia de esperança. Isso. Suas palavras vão dizer, inclusive, o que está dentro do seu coração, que você ainda pode até sorrir para algumas coisas, mas suas palavras não saem com esperança. Não, aqui o versículo dá tudo. Ela veste-se de força e dignidade. Então ela é uma muralha. Essa mulher é uma muralha. Sim. Nada passa por ela, nada atinge os dela, porque ela está cheia de força. Ela faz as coisas com dignidade. Tudo que ela ao redor dela tem dignidade e ela sorri para o futuro. Isso. Porque ela Olha. sabe da grande recompensa do Senhor, Uhum. que é favor, que é vitória, e que é, claro, a vida eterna, que é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós servimos a Deus. Isso. O objetivo de alcançar o maior número de almas, começando pela sua casa, começando pela sua família, é a vida eterna. É saber que quando tudo isso acabar e tiver tomado pelo mal, você plantou uma boa semente na vida dos seus. Veja a importância e o peso deste versículo na vida de uma mulher, na verdade, na vida de qualquer pessoa. Sim. Você tem que ter esperança para o futuro. Sim, de qualquer pessoa, exatamente. E Deus, mas Deus, ele é tão assim, ele tem um amor, uma delicadeza conosco, né, com as mulheres, Muito. que ele deixou esse versículo aqui em Provérbios 31, É. né, para nos lembrar, nos fortalecer e dizer para nós, né, que essa mulher, ela sorri diante do futuro. Isso, assim, isso é muito profundo. Sim, coloca, se você está vivendo um momento difícil, coloca no seu espelho, coloca no seu quarto, coloca, sorri, eu vou sorrir diante do futuro. Isso mesmo. Isso agrada a Deus. Pra- Isso move Deus. Para, inclusive, o próprio mal saber Isso. com quem ele está lidando. Isso Não, essa daí mesmo. tem esperança no futuro. Isso. Agora, uma pessoa que não tem esperança, que não sorri para o futuro, ela se esconde, Sim. ela acaba tendo sintomas depressivos, Sim. né? Que é uma própria explicação que a bispa deu para nós uma vez. Uma pessoa que tem os frutos do Espírito, que tem o fruto do Espírito, que, na verdade, um puxa o outro, ela pode até ter um sentimento que, né, de tristeza, alguma coisa, Sim. mas deixar aquilo perpetuar e ir para uma depressão, não, porque o Espírito Santo é alegria. Uhum. O Espírito Santo, ele traz essa força e essa alegria para continuar. Não é que não tenhamos dias difíceis, não é que não tenhamos desafios, decisões complicadas de serem tomadas, não é isso. O que muda é a maneira de olhar para as coisas. Isso. Você olha para aquilo e você sabe que o Senhor vai fazer alguma coisa sobre O Senhor aquilo. está no seu futuro. Isso né? mesmo. Que o Senhor está no seu futuro. E quando você acredita nisso, o Senhor está no meu futuro, você se torna essa mulher inabalável. Essa, como ela acabou de falar, essa muralha. Porque você acredita, a despeito de tudo,
A despeito do que você vê, do que você vive ao seu redor, do que o diabo quer te mostrar, do que situações querem te mostrar. Se você crê que o Senhor está no seu futuro, nada vai te atingir. Não. Você está blindada dessa fé, dessa força, e você vai viver, porque você crê, então você vai viver. O Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam suas forças, sobem altos como a águia. Podem, se cansar, o Senhor está ali, o Senhor renova, o Senhor cuida de tudo. E o Senhor tem planos de paz para cada uma de nós. Isso. Então, que sejamos essas mulheres que vai olhar para o nosso futuro e vai sorrir para Ele. E se o diabo falar, você está sorrindo para o seu futuro, mas olha aqui, está acontecendo uma coisa Você tem pior. motivos para sorrir? Você tem motivos, mas aí vem uma notícia pior ainda. Uhum. Que é para, assim, acabar com você. Continue sorrindo para o seu futuro. Quem Isso. cuida do seu futuro é Deus. Quem Isso. cuida de você é Deus. E Deus tem um controle sobre tudo. Ele sustenta a terra sobre o nada. Ele tem um controle até dos nossos inimigos. E Ele nos ama. Então, isso é muito profundo. Muito, Isso é muito forte. Essa é a esperança que você tem que ter. A esperança de que Deus sempre estará lá para socorrer. Então, independente do que esteja vivendo agora, coloque a sua esperança no Senhor, para que aquilo se torne o seu testemunho, que você ajude outras pessoas também, para que você seja inundada deste favor que vem do Senhor. É um favor e uma graça. Então, às vezes, quando parece que falta o fôlego, quando parece que aquele cansaço quer tomar conta de você, clame a graça do Senhor. Isso. Ele te dá graça para você passar por qualquer situação, viver aquilo de uma forma digna. Isso. Como a mulher aqui, como esse padrão da mulher de Provérbios 31. De uma forma digna. A graça, por isso que a palavra diz, a graça nos basta mesmo. Isso, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque há coisas que você vai só pela graça. Sim. Há perdões que você pede que é só pela graça. Há dias que você vive Só pela graça. que é pela graça. Não isso é por mesmo. você, nem pelo seu emocional, nem pelo seu corpo, nem pelo seu coração. Parece que você tá morto, parece que você tá assim, sem vida, É um sem zumbi. força. São os ossos. Mas é pela graça. Isso. Tem dias assim que talvez seu coração esteja em pedaços, quebrado, em vários pedaços. Uhum. Mas é pela graça. Quem nos sustenta é o Espírito Santo. Peça nesses dias difíceis, fala com o Espírito Santo o tempo todo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. Eu creio na graça, eu creio na graça. E você verá, dia após dia, Isso. né, a mão bondosa do Senhor sobre a sua vida. A graça te cobre. A graça é algo incrível. A graça foi nos dada de... Nós não merecemos a graça, mas foi nos dada a graça para todas, para todos nós. Todo mundo tem acesso à graça. Uhum. Então, tudo aquilo que você tiver dentro de você e você tiver aquele sentimento de que você não consegue, eu não vou conseguir isso aqui. Isso aqui eu não vou ter capacidade de fazer isso aqui. Eu não vou aguentar isso aqui. Isso aqui é intolerável para mim. Clame pela graça. Isso. Senhor, me dá graça. Me dá graça para falar. Me dá graça para fazer, me dá graça no corpo, em estrutura. Nos dá graça, Senhor. Isso Nos mesmo. ajude. Quantas vezes eu mesma fiz cultos que ou eu estava assim, em pedaços, calma, assim, em pedaços, clamei pela graça, foi subir no altar, aquilo sumiu, desapareceu. Sim. Porque a graça cobriu. Quantas vezes, às vezes você se encontra hoje numa situação muito difícil, na sua casa, no seu trabalho ou com alguém, clame pela graça. Isso que parece impossível de ser resolvida, Parece. ou parece que vai tomar rumos ali de destruição. Mas quando você crê na graça, quando você crê no poder do Senhor, quando você crê que Ele tem planos de paz para a sua vida, você vive. Uhum. E a fé, a fome atrai Deus, a fé ali em meio a situações tão difíceis, a fé faz Deus, quando nós damos resposta, Deus responde fé, né? Então, a fé ela é contra mesmo, ela é contra tudo aquilo que nós sentimos, Isso. contra tudo aquilo que nós vemos. Mas quando nós damos a resposta certa para Deus, Deus se agrada de nós. E a graça, ela é perceptível. A graça, você quase pode tocar nela. Porque é aquilo que você recebe, que você tinha certeza que você não ia conseguir. Isso. A graça te toma e você consegue. Isso. O exemplo é esse programa. Nossa. Esse programa é um exemplo. A Mari, ela já faz isso, né? Ela faz cultos.
ela é, assim, uma bênção. Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz. E eu acreditei que é, é a graça. Porque eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou ensinar? É. Ficava Mas aqui, saracuteando antes do programa. ficava. Ai meu Deus, olha isso Um aqui. dia, um dia antes de iniciar o programa, eu tive ânsia de vômitos o dia inteiro. Oi. Então, e a bispa sempre uma grande incentivadora, né? Tem até um exemplo, como que chama? Encorajadora. Isso. Bispa é muito encorajadora e ela sempre acredita no seu melhor, no melhor que tem dentro de você. Ela acredita nas pessoas e ela, uma grande encorajadora. A Mari, um dia antes de começar, uma grande encorajadora, me falou coisas muito, assim, especiais para mim aquele dia. Então, eu acreditei na graça. Eu falei, meu Deus, é a graça. Então, Isso. que a graça venha nos cobrir. E quando você vive, você fala, meu Deus, como? Foi a graça. Então, a graça flui, né? Eu adoro esse como de Deus. O como do Senhor é maravilhoso. Quando você olha para Sim. Deus e fala, meu Deus, mas como que isso aconteceu? Sabe aquela coisa que não tem explicação? Você não tem como explicar. Você pode acreditar vitórias a algumas coisas. Então, melhorei do estômago porque eu tomei isso aqui. Mas quando você não toma nada, mas quando você não faz nada, quando você pega a graça e você, meu Deus, como isso aconteceu? Foi Deus. É Foi Deus Deus. que entrou em ação. Sim. Aqui, esse começo de programa mesmo, quando nós decidimos que íamos fazer, eu tinha um sentimento de tensão, mas ela, por ser o primeiro projeto, assim, principalmente com muita exposição e tal, meu Deus do céu. Era assim, mas isso é algo comum, normal, porque isso mostra que aquilo importa. Não era, estou muito preocupada com o que vão pensar de mim. Não, estou preocupada com o que eu tenho para acrescentar para essas mulheres. Isso mesmo. Então, assim, isso importa. E ver a graça tomar a vida dela, a boca dela. E ela só foi fluindo, que é uma coisa que a gente falava aqui, Ana, fala o que está no seu coração, vai. Isso. Só flui, fala o que está no Isso. coração. Isso mesmo. E é isso. E a graça foi tomando e foi ajudando. Isso. Então, pegue essa ajuda da graça para sua vida, para fazer suas coisas, para tomar decisões, para falar com pessoas difíceis, para falar com seu próprio marido, para falar com seu filho. Às vezes você precisa de graça até para ter paciência. Você está sem paciência, muita. oh, Jesus, graça. Muito, me dá graça. Isso Graça na mesmo. minha língua, graça nas minhas mãos, Isso. graça em mim. Ainda mais a gente, a mulher que tem, assim, ela tem ela fala mais, né? Então, meu Deus, me dá graça para falar e para falar certo, porque às vezes a gente vai falar, a gente não quer falar certo. A gente quer falar errado. Que está dentro de A nós. gente quer falar, tá na ponta da Eu língua. quero desabafar. E às vezes a ira tá na ponta da língua, assim, bem na ponta para sair. Você fala, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Não, me dá graça, me cobre assim com graça. Isso. Então, a ira, você pode irar, mas não pode pecar. Isso. Né? E você tem Tem que graça crer na graça para viver o próximo versículo, inclusive. próximo. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. A sua tradução é melhor do que a minha. Isso. Fala com sabedoria e ensina com amor. Então, a gente estava até antes de começar o programa, né? Eu falei assim, fala com ódio e ensina Fala com raiva e ensina com ódio. Isso. Ou seja, quantas vezes Fala a gente... com tolice. Fala com tolice e ensina com ódio. Com ensina raiva. com raiva. Ensino com raiva. Entendeu? Aí você vai ensinar o seu filho, como é que você ensina aquela criança? Com raiva. Com raiva. Quebrando sílabas. Sim. Eu já não falei que era assim. Ensinou com raiva. Aquele ensinamento, pode ter certeza que não vai ficar marcado. Talvez vai ficar marcado o problema que aquela criança se meteu naquele dia. Mas o ensinamento foi embora. Isso. Ou o próprio marido, como nós falamos, você quer ter credibilidade na palavra? Fala com sabedoria. Então, fala com calma. Não começa falando já com todas as palavras e vontades que você quer colocar para fora. Não, quero desabafar. Se a gente desabafar tudo que a gente tem vontade de desabafar, o que eu falei, a gente perde o réu primário, a gente é preso. Sim. Você desabafa e seu corpo quer desabafar também. Nossa. E aí você vai, você também não quer nem saber. Fica uma coisa tô nem aí pra incontrolável. ninguém. Ixi. E aí acabou. Não, mas aí você fala com sabedoria.
Você não é aquela mulher que vai chegar e vai falar assim, eu não te disse, eu não te avisei. Falei que você não sabia Isso, nada mesmo, você não conseguia isso. nada. É. Ah, especialista em fazer as coisas dar errado. Então, Nossa, nossa, a ela mulher, quando ela tem. quer amaldiçoar, ela é boa, né? Nossa, ela é a melhor. Ela é Ela é boa. Ela excelente. tem um vocabulário amplo Muito amplo. para amaldiçoar quando ela tá Sim, nervosa e sem graça. sim. Entendeu? Então, ela vai falar com sabedoria e não com tolice. Ela não fala com tolice, ensina com raiva, com ódio, na força do ódio. Eu vou fazer na Uhum. força do ódio. Isso. Não, eu vou ensinar com amor, ainda que você não esteja com vontade. A gente já viu a bispa várias vezes que você sabia que ela queria matar você. Se Sim. ela pudesse, Ah, se ela ela mataria. puder, aquela Eu cadeira dela acho lá que ela incrível. tinha no quarto, aquela cadeira que Nossa, aí meu ela às vezes Deus. ela ia levantar daquela cadeira, ela nem conseguia levantar, aquela cadeira Ela mexia, ia ficar mais. tentando sair da cadeira. É, quantas vezes que a bispa perguntou, você está tomando? Assim, ela já, assim, acho que Inclusive, eu eu já ouvi até essa perdi as pergunta essa contas. semana. Ouviu? Aí, olha só o que é aqui, ó. Fala com sabedoria, ensina com amor. Olha o que é ensinar com amor. Quantas vezes a bispa perguntou, né, para as mulheres: você está tomando o medicamento, a vitamina? Aí a gente, não. Vitamina? Vitamina? Não. Hum. Mas isso não é a primeira vez que ela pergunta, já perguntou muitas vezes. Nossa, E, 1 milhão, muitas, e nessas muitas. 1 milhão de vezes que a gente falava não, toda vez ela ensinava com amor. Sim. Ela olhava, respirava, às vezes dava uns. Às vezes ela podia ficar brava, mas ela não Isso. deixava de ensinar com amor. Ela podia ficar brava, mas não deixava de ensinar com amor. Não. Às vezes ela esperava um pouco, ficava assim olhando, né? E o que saía dela é sempre, né, o amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Isso. Então, assim, Então, ela podia, às vezes, ficar brava, como há situações que nós vamos ver em situações que aquilo vai parecer para você inaceitável. Você tem aquele sim. sentimento de nervoso, mas as palavras que saíam da boca dela não eram palavras estúpidas, Sim. de ódio. Não, Sim. porque não. Era com a sabedoria e com aquele amor, É. porque o Senhor corrige quem Ele Então não ama. tá? Então vai, É, né? isso. Não vai tomar? Não vai Não tomar? vai fazer? Então, assim, é isso mesmo. Tem que Vai. tomar É. cuidado. Então isso Porque ela você não faz. escapa um monte de coisa, aí É. fala o que você não queria, escapa assim, É. pode escapar, inclusive para crente, pode escapar um palavrão. Pode. E aí quando você é Aí você aquela. entristecer o Espírito Santo, É. aí vai doer sua alma. Pode Exatamente. acreditar nisso. Às vezes você é aquela mulher que tem problema com impaciência Uhum, e te perguntar uma coisa 2 vezes já é um motivo não de coloca esse lugar, uhum. coloca isso. E aí aquilo já te sobe uma ira, você quer falar, coloca. Você não escuta, criatura. É. Isso. Então precisa de graça para, né, para essa paciência para responder com amor, né? Ensinar com Isso. amor. E quando você vê aquilo, às vezes você vai chegar na sua casa, você vai ver coisas que você não gosta. No seu Sim. dia a dia, por exemplo. A vontade que você tem de ver um sapato na sala, de botar na cama da pessoa, assim, bem no travesseiro dela, assim, ó. Não É. vou guardar, você vai. Não, é vontade de colocar na cabeça. É. Toma! Tom Guarda. na cabeça. Mulher é certeira, ela tem uma boa Nossa, mira. ela tem. Ela Isso. acerta. Ela tem uma boa mira com a mão e com a boca. E com o chinelo. Por isso que a gente tem que vigiar com a mão, com a boca, né? E com o chinelo. É, com o chinelo. Entendeu? Porque ele faz curvas, o Nossa, chinelo. quem Tem que gente nunca é. levou uma chinela assim, né? Quem mãe, né, A que mãe não nunca... acertou, assim, de longe, nunca assim, ela não mirou acertou. Nossa, e ela é foi. boa nisso Ela é mesmo. boa, parece que a mãe nasce com isso aí de fábrica, não parece? É, Ela se tornou ela mãe mira e pronto. certinho. É, Um novo dom desbloqueado. Ali, não vai fazer isso, não. Entendeu? Porque às vezes você nem queria fazer aquilo, você só estava na hora da raiva é. e aquilo depois para você consertar, conseguir recuperar a confiança, o amor da pessoa é muito difícil. Sim. Quando a gente destrói a credibilidade, é difícil você voltar e recuperar. Uhum. Então, não vá pelo que você está sentindo. Fale com sabedoria, ainda que naquele momento, num momento de nervosismo, as palavras que sairão da sua boca serão palavras de sabedoria, de ensinamento. E ensine com amor. Às vezes eu sei que dá mesmo um sentimento de... Você já ensinou aquela criança a tomar banho 500 vezes, aí ela sai... Mas que coisa, não lavou. Uma vez a Ana entrou no banho, ela ficou acho que uns 20 minutos, até a gente perceber. Quando ela saiu, ela estava seca.
Aí você pensa, o que que ela fez lá? Ah, ela cantou. Fez Ela fez tudo qualquer menos coisa. tomar banho. Tomar banho ela não tomou. Sim. Ela já deu conta de entrar no banho e sair só com o corpo molhado, com o rosto seco. Olha, isso é um dom. só. É um dom. Nós tratamos de É um tirar dom já mesmo. esse dom. Ali, sua vontade é o quê? Meu Deus do céu. Mas você tem de novo, senta de novo. A bispa sempre fala para nós, né? Com as crianças principalmente. São crianças. Isso. Tenha tempo. Isso. Ensina. Mas já ensinei, então ensina de novo. Porque às vezes eu, vou fazer 35 A bispa anos. ensina até hoje. Às vezes eu tenho que ser ensinada até hoje. Até hoje, Tem coisas que já exatamente. falaram 500 vezes para eu fazer, eu não fiz E ainda. às vezes a gente está exigindo, né, da criança que ela aprenda rápido, mas a gente está Isso. até hoje nessa luta, né? Aprendendo também. Isso. Então, a mesma misericórdia que estão tendo sobre você, tenha sobre os seus. Isso. E tenha palavras de sabedoria. Aquilo glorifica a Deus. Sua boca no trânsito glorifica a Deus. Porque tem gente que no trânsito se transforma. Uhum. Entrou no carro também, acionou um botão. Tipo, Não sou. é um gatilho. É. A pessoa no trânsito, ela se transforma. Aqui, ainda bem que as coisas que eles falam em inglês. Uhum. É isso aí, te abençoe em nome de Jesus. Ah, Isso, God e a bless gente you. sempre lança bênçãos, né, no É, trânsito. sempre. Oh, abençoado, abençoada, Isso, te abençoado. abençoo em nome de Jesus. Esse abençoado também, tá vendo? Isso aí é uma nova forma de pensar. Não chame aquela pessoa com o adjetivo que você quer chamar. Chama ele de abençoado. Isso mesmo. O abençoado, quando você chama de abençoado, você já tá nervosa. O abençoado ali, ó, aquele abençoado. Ô, bênçãos que não tem fim. Bênçãos que não tem. Isso esse mesmo. aqui, ó. Meu Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Que eu posso a minha vida enxergar. Isso. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade, sua bondade eu posso provar. sei lá o quê. Isso. Tamires, ajuda, porque você é a rainha do louvor. Então, assim, você que sabe esses louvores. Isso é uma boa dica. Quando estiver nervoso, põe essa palavra, põe esse louvor. Isso, e você né? vai falando pra Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Aqui, Vamos que bênção. cantar. Bênção. Fosse minha Eu não vou fazer isso, não, vida porque elas vão sair. enxergar. Você pode. Canta, Iana. Quanto mais vejo. Para. É, galera. Realmente. A Bíblia fala que a gente Sua tem que ser bondade posso corajosa. Sua bondade eu Sua posso encontrá-la, ó. bondade posso Tá vendo? encontrar. Encontre a bênção. Isso Entende? mesmo. Então, ó, bênção 1, 2, 3, ó, quantas bênçãos eu tenho, ó, Senhor. Na Aqui, ó. sua casa você tem a benção 1, seu marido, benção 2, seus filhos. Isso. Entendeu? E a ordem que você falou foi a correta. Bênção 1 é quem? Seu marido. Não é o filho, não. Muitas pessoas confundem, né? Confunde. Isso. Ai, não, o número 1 da minha vida é meu filho. Tá errado, já errou. O número 1 da sua vida é metade da sua carne, tá? Isso. É metade de você. Que Deus enxerga um só. Um só. Então, Deus ele é o não número 1. enxerga você ou ele, mas Deus enxerga um só. Não. Por isso que você tem que fazer o bem para ele, mesmo quando você não quer. Ou vice-versa, mas a gente tá falando aqui de mulher, né? Tem que fazer o bem para ele mesmo quando não tem motivos. Tem que fazer o bem porque Deus enxerga uma pessoa só. Senão você vai estar fazendo mal para você, se agredindo, né? Isso. Metade Fazendo você vai mal. ser bom, metade você não vai ser. Não Entendeu? tem como. Então, faça bem pro número 1 da sua vida. Isso. Ele é o número 1 da sua vida. Isso mesmo. Então, você colocou o seu filho como número 1. E hoje em dia o pessoal põe muito, né? Príncipe. Pode até chamar seu filho de Sim. príncipe, princesa, rei. Eu já vi mãe chamar filho de deusa. Nossa. Deusa. Pensei eu, né? Será, né? Acho que não. Não. Então, deusa, rainha e tal, não sei o quê. Não, tem uma escala. Isso. Deus, família e o cabeça da sua casa. Ele é o número 1 da sua vida. Então, trate-o como número 1. E nós também somos número 1 na vida deles. Isso mesmo. Entendeu? Então, primeiro vem a esposa. E depois os filhos. Exatamente. Porque senão esses filhos não estariam ali sem essa mulher. São os frutos, né? São os frutos. Né? O do fruto, então, primeiro, né, é a árvore. É a Isso. semente. É a árvore. Isso. E então, Provérbios 31, vamos parar hoje aqui no 26, Isso. porque o restante Já entra em outro... a gente já vai entrar em outro ponto. Isso. Mas eu vejo que hoje eu quero que você pense muito a respeito disso. E que você tome a consciência, principalmente de Provérbios 31, 23. Quantas vezes talvez sua casa e sua família foi envergonhada por uma atitude sua? Isso só sua. Ah, mas eu fiz porque o outro fez. Erros não justificam erros.
Isso. Estou falando de erros só seus agora. Não justificam mesmo. Eu lembrei da história da Abigail. O marido dela errou. Ele era um idiota, né? A tradução do nome dele é idiota. Então, o erro dele não justificava ela ter ido nele, ter acabado com ele, ou ter se, enfim, ter feito outro erro. Eu Mas já ela não falei, homem, olha o que você Isso, fez. você é um Agora vai idiota todo mundo mesmo, morrer. né? Bem que o seu nome... você é um idiota mesmo, só faz coisa errada, só tem essas decisões assim, é um burro mesmo. Não, o que que ela fez? Ela assumiu, ela foi lá, ela preparou tudo ali para Davi, ela foi lá, ela se humilhou diante daquela situação E ela assumiu a e ela culpa assumiu a culpa. ainda. Não, a culpa é minha, o erro foi Sim, meu, tá sim. bom? Não tinha sido. Mas ela se colocou na Se frente colocou daquilo. e preservou toda a geração dela, né? Isso é ser muralha. Isso, É você se colocar na frente de tudo, sim, independente do que vão pensar. sim. Não, isso aqui fui eu. Eu causei isso aqui. Esse versículo, ele se torna mais doloroso porque tudo aquilo que dói está confrontando. Como você treinar numa academia. Você quer que seu músculo cresça, você tem que rasgar as fibras mesmo. Então, tudo que confronta vai doer. Por isso que ele se torna mais doloroso. Porque você tem a consciência de que Sim. aquele problema na sua casa foi causado Por mim, né, pela mulher. exclusivamente por você. Isso. Então, tem que trazer a consciência para você olhar e falar assim: eu nunca mais quero ter essa sensação de que eu causei isso. De ver o meu marido, né? O meu marido passando uma situação Sendo de vergonha, humilhado. sendo humilhado. Por quê? Porque a mulher dele não deu bom testemunho, porque a mulher Sim. dele não agiu como deveria, Não foi um exemplo, não né? foi um exemplo, ela não assumiu o papel que ela tinha que assumir Isso. e aquele homem teve que assumir o lugar dela. Sim. Então, esse versículo para mim foi um dos que mais me confrontou nessa palavra de Provérbios 31, porque eu tive a consciência de que muitas vezes o erro da minha casa estava exclusivamente em mim. E às vezes a gente pode se esconder atrás de desculpas. Ah, mas eu faço isso por isso, porque me falta isso e tal, tal, tal. Aí isso é um outro ponto que a gente vai para o encontro de casais, que aí vamos unir isso. Agora, você quer uma mudança de verdade? Vá dentro de você, descubra quais são os problemas então que você está tendo e trate-os. Isso. Você nunca trata um problema se você acha que você não tem. Você não vai tratar uma dor de cabeça se você está sem. Você não vai tratar um estômago se seu estômago está bom. Você vai tratar aquilo que você tem consciência de que você tem. Então, descubra e trate-os. Então, hoje eu vou deixar aqui como um desafio para você. Isso mesmo. Hoje, descubra quais foram os pontos em que você envergonhou sua casa, envergonhou sua família, envergonhou seu marido, envergonhou seus filhos, mas única e exclusivamente por causa de você. Foi você que causou aquilo. Descobriu? Trate. Tem que pedir perdão? Peça. Tem que confessar? Confesse. Isso. Tem que pedir perdão primeiro a Deus. Vá lá e se humilhe. Fala: ô, Senhor, me perdoa, que vergonha, eu não quero mais fazer isso. Então, hoje o seu desafio é esse. Há desafios que são mais fáceis. Ah, vai, se ama, vai fazer alguma coisa para você. Ai, que delícia, vamos lá. Tem um dia de gentileza com você. Isso. Agora, vá lá e descubra qual foi o erro que você causou, que comprometeu toda uma equipe, toda uma família, vai tratar e vai pedir perdão ainda para todo mundo. Esse aí vai rasgar sua carne, esse vai rasgar sua fibra. Mas aí vai fazer você crescer também. Exatamente. Em nome de Jesus. Você e a sua família. Isso. Né? Então, chegamos ao fim. Vai atrair o favor de Deus para você e para sua casa e para sua família. Isso mesmo. Né? Porque nós somos as maiores responsáveis. E está aqui porque, mais uma vez, não está escrito que a mulher será envergonhada pela postura do seu marido. Né? Mas o marido ele pode ser envergonhado pela nossa postura. Isso. Então, nós temos que crer na graça, temer a Deus, que temer a Deus é fazer boas escolhas, né? Você ser guiado pela sabedoria. Então, é crer na graça, ser guiado pela sabedoria, porque nós, mulheres, temos um potencial, uma graça, uma influência tão poderosa que é vinda do Espírito Santo, né? Para construir, edificar, fortalecer e para que a nossa casa e a nossa família seja sempre bem-sucedida. Isso. A Abigail poderia ter tido a família dela
toda destruída. envergonhada, E destruída, né? Os destruída. homens, né? Todos E uma mortos, vergonha. destruídos. E uma vergonha. Aconteceu isso porque ele tomou aquela atitude, ele foi grosseiro, ele tal, né? Mas não. A atitude dela ficou marcada de graça, de Sim. favor, sabedoria. Sim. E ela foi conhecida e o fim dela foi maravilhoso, porque ela se colocou como uma muralha na frente daquilo, independente do que iam pensar ou não, se a culpa era dela ou não. Sim. Ela só queria que aquela situação fosse resolvida. Isso mesmo. Então, às vezes, você tem que se colocar na frente como muralha e ver aquela situação ser Isso. resolvida, para que Deus possa atuar na sua vida e na vida da sua família grandemente, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Então, chegamos ao fim. Espero que você tenha feito a receita da Iana, O bico. o bico da Iana, da Iana Maria. Então, eu espero que você tenha feito a receita dela. Se ficou gostoso, então depois você nos conta. Isso. Porque realmente o birubiru é aquela comida que de última hora, assim, que você fala, preciso de algo gostoso. Vai no birubiru que não tem erro. Não. Vai estar cheio de proteína e bem saboroso. E todo mundo gosta. É difícil uma Isso. pessoa não gostar. Isso Então, mesmo. espero que você tenha feito. A Iana vai estar aqui para passar mais receitas para você. Viu, Você Iana? também vai passar as suas, você tá cozinhando bem. Eu copio as receitas dela. A gente copia as receitas da A gente Bispa. copia as receitas da Bispa. Então, é receita inovadora, assim, mas eu ajudo. Eu sou aqui, Sim. eu sou a participante do assunto aqui. Então, foi um prazer servi-las. Como sempre, mais uma vez, passou muito rápido para mim. Acho que a gente podia Sim. conversar mais Eu também acho. aqui, mas passou rápido. É sempre muito bom estar aqui. Muito, é um prazer servir. Que a graça cubra você, Em que nome o favor de cubra Jesus. você e que você hoje saia sorrindo para o seu futuro. Cheia de esperança de viver o melhor do Senhor, o vinho novo do Isso Senhor. mesmo, que é o que o Senhor tem para nós esse ano, Em nome de 2025. Jesus. Nós cremos na palavra profética, que é o ano do vinho novo, o melhor. E o melhor o Senhor guardou. E nós estamos vivendo, nós estamos debaixo dessa unção. Então, nós declaramos o vinho novo no seu casamento, na sua família, em todas as áreas da sua vida, em nome de Amém. Jesus. Vem vinho novo. A gente tá Nome te de Jesus. esperando, quero mais. O Odre tá... O outro tá aqui, Tá seco. aqui. Vem, pode vir, pode Não, vir. ele tá hidratado. Ele tá Não, ele tá hidratado. sem vinho, né? Ele tá sem vinho. Ele tá- Sem o vinho novo. Ele tava com água. Ele Agora ele tava tá com esperando o água. vinho novo. Agora Deus tá fazendo vinho novo, entendeu? Isso. Porque vinho novo, vinho é o quê? É aquela alegria, aquela festa e tal. Uma alegria, eu creio em uma alegria que nós ainda não vivemos. Eu creio. Eu tô esperando assim. Vem. Sim. Vem, vinho. Eu tava esperando desde janeiro, mas aí primeiro Deus trabalha. Achei que o vinho novo era só vinho Eu novo. achei, quando nós ficamos sabendo da palavra profética, eu falei, Esse é o ano. Esse é o ano. Vem vinho Nossa, eu novo. vou ser honrada. Nossa, Esse é o agora. ano. Vou beber Aí do que eu foi nunca bebi. janeiro, fevereiro, março, abril. Aí falou assim, tem que ser o odre novo para É o receber o odre vinho novo novo. primeiro. Ah, nossa, e esfarelou o odre. Isso. Aí precisou Deus- moldar o odre. Agora Deus tá, entendeu? Entendeu? Formando de novo para derramar, porque esse vinho é uma nova força, uma nova alegria, é o melhor tempo das nossas vidas e e nunca mais vai parar. Então vai ser daqui para o futuro, um futuro glorioso. Em nome de Isso, o Jesus. vinho não dá pro vinho vir direto no gargalo, não dá, tem que ser Não, no tem que odre. ser no odre. Entendeu? E para isso tem que ser um odre novo. Isso. Novinho para não explodir Para não arrebentar. de tanta festa, de Isso tanta mesmo. alegria. Então agradeça por esse processo de transformação do odre, né? De Isso. purificação do odre, de transformação do odre. Porque o vinho que Deus tem para nós é o melhor. É um que nome nós de nunca Jesus. provamos e nunca vivemos. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Foi um prazer servi-las e até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.